Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso. Mais uma vez, pergunto, de onde você nos assiste? Comente aí, deixe sua opinião, o seu like e veja o QR Code aparecendo na tela. Torne-se membro do Foco do Brasil. Dê a sua força, a sua contribuição. Aponte o leitor para o QR Code aparecendo aí na tela, através do seu smartphone. Facilmente você se torna membro do Foco do Brasil. Também prestigie o Jornal Foco do Brasil, primeira edição, de segunda a sábado, com Leonardo Miller. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro comentou seus atos em Londres. Você viu belíssimas ações de despedida, momentos marcantes e históricos, emocionantes e até tristes, não é? Por conta deste ato fúnebre. Na Abadia de Westminster, prestamos uma última homenagem à Rainha Elizabeth II e apresentamos em nome do fraterno povo brasileiro nossas orações para que Deus console o rei Charles III, sua família e seu povo, firmes na esperança de que estaremos todos juntos na vida eterna. Seguiremos em nossa missão de servir nossa pátria e nosso povo, fortalecidos pelas belas palavras proferidas pelo arcebispo da Cantuária durante a cerimônia. Aqueles que servem serão amados e recordados, enquanto aqueles que se apegam ao poder e aos privilégios são esquecidos, postou o presidente Jair Bolsonaro. O presidente que participou nesta segunda, dia 19, em Londres, na Inglaterra, então, do funeral da Rainha Elizabeth II. E após o funeral de Estado em Londres, o corpo da monarca foi levado ao castelo de Windsor, que fica nos arredores da capital britânica, onde foi sepultado. Acompanhado pela primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente brasileiro também compareceu à recepção oferecida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido. No fim da tarde, Bolsonaro deixou a capital inglesa com destino a Nova York, nos Estados Unidos, para participar da abertura dos debates de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas. A guerra da Rússia na Ucrânia, dominando a reunião anual de líderes governamentais na Organização das Nações Unidas, ONU, em Nova York. Embora países em desenvolvimento insistam que questões de saúde, suprimento global de alimentos e mudanças climáticas não sejam esquecidas, disseram autoridades. Os eventos desta semana da Assembleia Geral da ONU, parecidos com as reuniões tradicionais. Nos últimos 2 anos, a pandemia de coronavírus provocou uma participação limitada, diferente ou principalmente online. Na abertura do evento, o presidente Jair Bolsonaro, ressaltando os avanços do Brasil e a importância do país na questão ambiental e produção de alimentos para o mundo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi agendado para o dia seguinte, quarta-feira, dia 20, enquanto o brasileiro, discurso terça, dia 19. O discurso do presidente Jair Bolsonaro destacando a retomada da economia brasileira, sobretudo os números que representam a recuperação econômica após pandemia da Covid-19, como o crescimento de 1,2% do PIB no segundo trimestre deste ano. Segundo dados do Ministério da Economia, é a quarta alta consecutiva no índice. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 3,2%, com a economia se mantendo positiva por 6 trimestres seguidos. Outros números em destaque, incluindo superávit da balança comercial, com alta de 86,3% em setembro, aumento de 37,4% das exportações e de 26,7% das importações, recuperação da indústria influenciada pela produção de bens de capital e melhora da agropecuária, 0,5%, além de alta de 2,6% no consumo das famílias. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar na Assembleia Geral da ONU, que ocorre anualmente em Nova York, nos Estados Unidos. É um costume que começou, gente, com Oswaldo Aranha, que chefiava a delegação brasileira em 1947 e presidiu a Assembleia naquele ano. Na histórica reunião foi aprovada a criação do Estado de Israel. Na Assembleia do ano passado, o presidente Bolsonaro usou sua fala inaugural para afirmar que sua gestão recuperou a credibilidade do Brasil perante o mundo.
Entre outros temas, Bolsonaro também voltou a dizer que não há corrupção no seu governo e que antes de assumir a presidência em 2019, o Brasil estava à beira do socialismo. Na ocasião, Bolsonaro também se posicionou a favor da vacinação contra a Covid-19, criticou o passaporte imunológico e defendeu o tratamento precoce contra a doença. Ele ainda, no ano passado, descreveu a agricultura brasileira como moderna e sustentável e acrescentou que nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição e seus militares, valoriza a família e deve lealdade a seu povo, disse Bolsonaro em 2021. E nesta viagem internacional, o presidente teve companhias. Em Londres, Padre Paulo Antônio de Araújo e o pastor Silas Malafaia acompanharam o presidente brasileiro. E o padre Araújo integra a Congregação Católica Servos da Eucaristia, organização conservadora criada em 1979 na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Paranaense de 63 anos, ele ordenou-se na Igreja Católica em 1985. E ainda em Londres, gente, você viu que o presidente foi pessoalmente a um posto de gasolina e falou dos preços dos combustíveis. Isso aqui em Londres, Inglaterra, preço da gasolina, 1,61 libras. Isso dá aproximadamente R$ 9,70 o litro, ou seja, praticamente o dobro da média de muitos estados do Brasil. Então a gasolina é uma realidade, uma das mais baratas do mundo. Um abraço a todo o Brasil, é o governo brasileiro trabalhando com você. Tamo junto. O presidente Jair Bolsonaro comemorou e reforçou o anúncio em suas redes sociais. Petrobras reduz preço do óleo diesel para as distribuidoras em quase 6%. O preço médio de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras, passando de R$ 5,19 para R$ 4,89 por litro, uma redução de 30 centavos por litro. Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,67 em média, caindo para R$ 4,40 a cada litro vendido na bomba. Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio. Mas, gente, falando em Petrobras, o presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, que assumiu há não muito tempo, né, foi diagnosticado agora com um câncer. E ele já iniciou o tratamento contra a doença. Funcionários da Estatal Brasileira de Petróleo foram comunicados nos últimos dias sobre a situação e o quadro de saúde dele. E neste comunicado, a empresa afirma que Caio Paes de Andrade vai combater um carcinoma na cabeça e no pescoço. O tratamento acontece em um hospital de referência em São Paulo e envolve quimioterapia por 12 semanas em 4 ciclos, seguidas de 7 semanas de radioterapia. Caio Paes de Andrade tem 48 anos de idade e assumiu o comando da Petrobras em meados deste ano. Antes era parte da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia no governo Bolsonaro. E o presidente do Congresso Nacional, você viu, o senador Rodrigo Pacheco, comandando o país na presidência da República em virtude de viagens internacionais do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. Terceiro na linha de sucessão presidencial, é a terceira vez que o congressista assumiu o cargo. O presidente Jair Bolsonaro foi a Londres, no Reino Unido, depois Nova York. Já o vice-presidente Hamilton Mourão viajou para Lima, no Peru, fica por ali até o dia 20. Segundo na linha de sucessão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi para Nova York, nos Estados Unidos. E de acordo com a legislação, Mourão e Lira são candidatos, e candidatos não podem assumir o posto de presidente da República nos 6 meses anteriores ao pleito. Hamilton Mourão disputa uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul e Arthur Lira tenta a reeleição ao cargo de deputado federal no seu estado. O astronauta e ex-ministro Marcos Pontes, vimos que ele falou de seu orgulho em determinadas conquistas. Ele sempre lembra de sua mãe, não é?
Menos de 600 pessoas na história da humanidade já estiveram no espaço. Quando eu cheguei lá e olhei para a Terra, lembrei dos olhos azuis da minha mãe, Dona Zuleika. Quando o pessoal me desacreditava na periferia, dizia que eu nunca ia ser piloto porque eu não tinha dinheiro, minha mãe disse que eu poderia ser tudo o que eu quisesse na vida, comentou emocionado Marcos Pontes. Pontes falou ainda sobre os desafios que enfrentou à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia, das realizações em prol do Brasil e não poupou a esquerda, que persegue os militares. É melhor você ter militares nos ministérios do que ter ladrões, detonou Marcos Pontes. E as campanhas de Lula, do PT, e da Soraya, União Brasil, acionaram o TSE para que o presidente Jair Bolsonaro não use outras imagens. Já tinham criado questões envolvendo as imagens de 7 de setembro, agora eles não querem que as imagens da viagem a Londres sejam usadas na propaganda de Bolsonaro. Os advogados do PT pedem ainda a remoção de vídeos das redes sociais que reproduzam discurso de Bolsonaro em Londres para fins eleitorais. Vimos que no domingo, dia 18, o presidente se dirigiu a apoiadores durante passagem pela Embaixada do Brasil na capital inglesa. A campanha de Soraya também acionou o TSE contra Bolsonaro. Além de pedido de veto ao uso de imagens da viagem, União Brasil ainda alega suposto abuso de poder econômico e político na ida a Londres para o funeral da Rainha Elizabeth II. Bolsonaro, de Londres mesmo, já havia comentado: se vai, criticam. Se não vai, criticam também. E o presidente Jair Bolsonaro destacou em suas redes sociais os avanços da distribuição de títulos de propriedade rural. Já são mais de 410 mil documentos titulatórios emitidos. Seguimos em frente para que mais Donas Marias tenham a oportunidade de dar esse mesmo grito. Dona Maria Paixão, de Nova Olinda, Tocantins, explica o que o título de sua propriedade representa para ela. Liberdade. Estamos livres. Palavras como vitória, realizada, liberdade, Deus estão em sua fala. As correntes que aprendiam agora não existem mais. Mas hoje, a vitória hoje é nossa e eu me sinto realizada. Tendo esse título na minha mão, hoje significa para mim liberdade. Eu estava me sentindo como uma corrente, mas quando chamaram o meu nome para entregar o meu título, eu senti a corrente se quebrando e eu só pensei em gritar: liberdade, estamos livres, graças a Deus. Sérgio Moro sinalizando cada dia mais apoio a Bolsonaro, não é? Foi o principal alvo, inclusive Moro, durante o debate da Band entre os candidatos ao Senado pelo Paraná. A atuação do ex-juiz à frente da Lava Jato e seus recentes acenos ao presidente Jair Bolsonaro foram questionados pelos adversários. Jamais estarei ao lado do PT. Eu e Bolsonaro temos um adversário em comum nessas eleições. Me preocupa a volta do PT e do Lula com todos aqueles escândalos de corrupção desvendados e desmantelados pela Operação Lava Jato. A Petrobras conseguiu recuperar este ano, graças à Lava Jato, cerca de 6 bilhões de reais, disse Moro, depois de ser atacado por Laércio Matias, do PSOL. Na sequência, o candidato bolsonarista Paulo Martins, do PL, acusou Moro de ter traído Bolsonaro. Também traído o Podemos e seu ex-aliado Álvaro Dias. A informação, então, foi divulgada na internet, jornais, portais, enfim. O candidato do PL disse: é grave o que aconteceu. Traiu a confiança do presidente, denunciou interferências na PF e vazou conversas privadas de quem você foi padrinho de casamento, afirmou o candidato ao Senado do PL. Em resposta, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, preferiu comentar seu trabalho à frente da Lava Jato e elencou os escândalos de corrupção nos governos petistas. O Tribunal de Contas da União vai conferir a integridade dos boletins impressos emitidos por uma amostra de 4.161 urnas após a votação em 2 de outubro, anunciou o órgão. O boletim de urna funciona como uma espécie de extrato com todos os votos que foram digitados no equipamento. Ao final da votação, ele é impresso pela Justiça Eleitoral e disponibilizado para conferência por partidos, candidatos e eleitores.
Por meio do boletim de urna é possível saber quantos votos recebeu cada candidato, partido ou coligação por meio de cada equipamento que emite 5 vias do documento, cada uma com um QR Code que identifica a urna e confere a autenticidade dos dados. Falando em eleição, estamos há 2 semanas deste momento histórico para o Brasil, mais uma eleição e a marcha eleitoral caminhando rapidamente. Mais uma semana decisiva, depois teremos mais uma semana e aí entraremos no dia importante para a democracia, a eleição 2022. A Justiça Federal do Paraná suspendeu a condenação do ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, no caso das diárias da Lava Jato, julgado pelo Tribunal de Contas da União. Mas também pudera, né, gente? Quem foi condenado pela Lava Jato... Soltíssimo da Silva, pena cancelada e tudo mais, todo o direito do mundo. E o cara que fez um trabalho extraordinário, corajoso, condenado. Pode uma coisa dessa? Pois é, mas ainda bem a justiça foi feita. A informação foi divulgada. No mês passado, o TCU havia condenado Deltan a devolver 2,8 milhões de reais em diárias pagas a outros procuradores da força-tarefa da operação. A força-tarefa ajudou a recuperar bilhões e bilhões e bilhões de reais roubados do povo brasileiro e foram fazer caso por causa do valor de diárias. E após a ação apresentada por Dallagnol, então o juiz fez justiça. O juiz da 6ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, Augusto César Pancini Gonçalves, afirmou que a justiça encontrou manifestas e abundantes ilegalidades no procedimento do TCU. O juiz reconheceu a existência de indícios de quebra de impessoalidade e de violação do princípio da ampla defesa e do contraditório e que o ministro do TCU inovou na condenação de Deltan ao responsabilizá-lo por atos que não constavam inicialmente no processo. Diante das manifestas ilegalidades apontadas, não me resta alternativa a não ser deferir a liminar, escreveu o juiz na decisão. Pancini apontou também que o TCU não realizou perícia ou cálculo pela área técnica, o que era necessário para verificar a existência dos supostos prejuízos e condenou Deltan por fatos diferentes daqueles imputados inicialmente pela Corte de Contas. Outra irregularidade citada pelo juiz foi o fato de o TCU ter dado tratamento distinto ao caso em relação a outro idêntico. De acordo com a decisão obtida, ele também mencionou que Dallagnol não teve a oportunidade de apresentar provas periciais, embora as tenha solicitado. Na prática, a decisão confirma a elegibilidade de Deltan ao cargo de deputado federal pelo Paraná. O ex-ministro Tarcísio de Freitas foi um dos participantes do debate no SBT, não é? E ali Tarcísio destacou: o povo de São Paulo tem na sua raiz ser empreendedor. O que falta é um Estado que entenda e olhe por eles, garantindo crédito e baixando impostos como ICMS e IPVA. Vamos desenrolar a vida dos paulistas, publicou Tarcísio. O povo de São Paulo, o nosso povo, é muito empreendedor. A dona Maria, que é costureira, aquela mulher que trabalha com doce caseiro, que quer fazer a diferença, mas muitas vezes ela não consegue porque não tem o crédito. A gente tem que fazer o crédito chegar na ponta. E muitas vezes ele não chega na ponta porque falta garantia, eles não têm condição de dar garantia. Para isso a gente vai trabalhar com fundo de aval estatal. O Estado vai ser o garantidor dessas operações de crédito. Nós vamos trabalhar com o Banco do Povo para que, em articulação com o sistema financeiro, com as cooperativas de crédito, orientando, fazendo a assistência técnica correta, com a interveniência do Sebrae, a gente possa fazer o dinheiro chegar naquele empreendedor. Tenho certeza que a gente vai ter vários empreendimentos surgindo, várias mulheres vão se destacar, várias mulheres das comunidades, das favelas, vão ter o seu próprio negócio. E outra coisa é a redução da carga tributária. Reduzir esses impostos que foram aumentados no período da pandemia, numa tremenda crueldade. Vamos baixar o ICMS, que é importante. Vamos baixar o IPVA, que subiu em São Paulo e hoje a gente tem a alíquota mais cara do Brasil, também a alíquota mais cara de ICMS, a alíquota base mais cara. Então nós vamos fazer a diferença, reduzindo a carga tributária, dando crédito, dando treinamento, dando esperança. E o ex-ministro Tarcísio, candidato ao governo de São Paulo, ainda destacou: nossa luta será para devolver a segurança em todo o estado. Chega de cidades tomadas pelo crime, chega de medo, chega de quadrilhas roubando o trabalhador livremente.
forças de segurança valorizadas e tolerância zero com o crime são a solução. Agora, quando a gente fala em resultado, em avanço, a gente tem que pensar o seguinte, Rodrigo. Olha para a câmera lá, para o pai, para a mãe e pergunta se eles estão seguros. Pergunta, agora a essa hora, o pessoal está voltando do trabalho, está se preparando para ir para a igreja, vai sair, de repente, à noite. Pergunta se os pais estão tranquilos. Pergunta se o cidadão está tranquilo com tanto roubo de celular. Se eles estão tranquilos com tanto roubo de moto. Se eles estão tranquilos com tanto roubo de carga, com roubo de carro. O cidadão de São Paulo não está se sentindo tranquilo e a gente tem que restaurar a sensação de segurança. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou ações do governo na área de saúde. A maior política pública de acesso à saúde, um marco na história democrática do Brasil, também divulgou Queiroga, parabenizando e comemorando o SUS pelos 32 anos completados agora. O SUS não é apenas um instrumento de acesso à saúde sem custos, mas sim uma das mais grandiosas políticas de inclusão social do mundo para o povo brasileiro. O fortalecimento da atenção primária à saúde foi uma das nossas prioridades no SUS. É preciso ampliar atendimentos básicos, consultas, diagnósticos, prevenção e o acesso da população às unidades básicas de saúde. Sabemos que é na APS que faremos as mudanças nos indicadores de saúde. Também foi neste governo que passamos a valorizar e dar dignidade aos profissionais de saúde. Com médicos pelo Brasil, demos condições de trabalho, melhores salários e mais benefícios. Com isso, levaremos mais qualidade no atendimento à população brasileira. Até o fim do ano de 2022, mais de 5 mil médicos estarão trabalhando em 5.233 municípios por meio do Médicos pelo Brasil. Um grande e importante avanço desta gestão. Além disso, a previsão é que nos próximos 3 anos sejam ofertadas novas 21,5 mil vagas. Também foi no governo Bolsonaro que dobramos o investimento na atenção à saúde materno-infantil. O valor saiu de 900 milhões de reais para 1,8 bilhão de reais, o que demonstra a preocupação com o futuro do nosso país, os filhos do Brasil. Com a Rame e com o Cuida Mais Brasil, vamos fortalecer a assistência das mães e filhos, combater a mortalidade materna, ampliar o acesso a obstetras e pediatras em todo o Brasil e garantir um pré-natal com exames, procedimentos e a atenção que merecem. O governo foi o que mais investiu na saúde pública do Brasil. Na atenção primária, aumentamos o investimento, que foi de 21 bilhões em 2018 para 35 bilhões em 2021. É na atenção básica, a saúde, que faremos a revolução na saúde do Brasil. Garantir acesso universal à saúde é assegurar dignidade, cidadania, assistência, cuidado e direito à vida. Esses direitos básicos e inegociáveis são inerentes ao papel do SUS, destacou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais um Jornal Foco do Brasil. Convidando a todos, é fácil você ser membro do Foco do Brasil, dar a sua força, a sua contribuição, com 50% de desconto no primeiro mês. Aponte o leitor do seu smartphone para o QR Code que está aparecendo na tela e torne-se membro do Foco do Brasil. Gratidão pelo seu apoio, pela sua atenção, pelo seu ato em contribuir, participar desta comunidade verde-amarela. E não perca o Jornal Foco do Brasil, primeira edição, de segunda a sábado após o almoço, com Leonardo Miller. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.